Olá, pessoal. Vamos começar mais um episódio do nosso podcast da Inspirali. Hoje com a temática de discutir estudos descentralizados, né? Meu nome é Gustavo Porfírio, eu sou gerente científico da Inspirali na pesquisa clínica e vou convidar a se apresentar aqui as nossas convidadas ilustres, né? A doutora Adriana, depois a doutora Gabriela. Por favor, podiam se apresentar um pouquinho para o nosso público? Oi, Gustavo. Prazer em estar aqui com vocês hoje, discutindo sobre esse tema. Eu sou a Adriana, eu sou farmacêutica, trabalho há mais de 20 anos na pesquisa clínica e atualmente eu ocupo um cargo com o objetivo de implementar os estudos descentralizados no Brasil. Fantástico. Olá a todos, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Gabriela Faustino, cofundadora da Apollo Trial, que é uma plataforma de gestão para centros de pesquisa clínica. Trabalho com pesquisa clínica há 15 anos, sempre em centros de pesquisa, tanto centro público quanto privado. E, enfim, sou formada em ciências da informação, com ênfase em saúde, depois toda a vida acadêmica no mestrado, doutorado, especialização em pesquisa clínica, tentando aí, de alguma forma, colaborar, né, com esse ambiente tão desafiador que é a pesquisa clínica e que, ao mesmo tempo, é tão entusiasmante. Fantástico, fantástico, pessoal. Nosso desafio vai ser falar sobre estudos descentralizados, né? E eu já queria até começar com essa proposta de pedir assim, será que a gente consegue definir, né, até apresentando um pouquinho, o que é essa pesquisa clínica, do que seria esse tradicional, e o que vem esse descentralizado a ser, né? O que envolveria isso? Bom, os estudos clínicos tradicionais são aqueles que são realizados nos centros de pesquisa. Então, o participante de pesquisa, ele sai da casa dele e vai a um centro de pesquisa, um hospital, uma clínica, e lá ele faz todo o acompanhamento do estudo clínico. Perfeito. Os estudos descentralizados, a gente pode dividir em dois modelos, né? Um que é um modelo que está mais recente, que são os estudos virtuais, ou internet trials, ou virtual trials, ou totalmente descentralizados, que é quando o participante de pesquisa ele não vai a nenhum centro físico. Ele é todo feito por telemedicina, home care, totalmente feito na casa dele ou em algum lugar próximo à sua residência. Tem até nos Estados Unidos alguns modelos que tem umas vans que vão até um estacionamento de um supermercado em determinado bairro e ali é feito algumas atividades de pesquisa. E tem o modelo que é chamado de modelo híbrido, que é como se fosse o estudo tradicional com algumas particularidades descentralizadas. Então, em algumas situações, o paciente ou o participante de pesquisa, ele pode fazer parte do estudo da casa dele e parte do estudo remotamente com ferramentas digitais, telemedicina, wearables e... Fantástico. Fantástico. Então, o estudo descentralizado não é só uma única coisa, né? Tem uma abrangência. Mas a gente escutou muito falar disso nessa fase recente da pandemia, né? Mas é algo que começou agora ou já tem uma trajetória, tem um histórico? Tá falando de tecnologia, né? Gu, eu acho que tudo isso tem sido algo bastante evolutivo, mas que certamente foi muito impulsionado pela pandemia, né? Por uma necessidade. Na verdade, talvez essa aceleração foi de toda forma por uma necessidade da pandemia, mas antes da pandemia a gente já estava caminhando, né, para isso. Até aproveito a fala para tentar trazer essa evolução da pesquisa clínica nos últimos 20 anos, né? Então, se a gente pega nossos principais marcos regulatórios, eles são de aproximadamente dessa época. Então, frente às outras áreas consagradas, né, da saúde, da medicina, a pesquisa clínica ainda, né, principalmente no marco regulatório no Brasil, ela é muito jovem. Então, a Adri já trabalhando aí com pesquisa clínica há 20 anos, eu trabalhando com pesquisa clínica há 15 anos. Quando a gente começou num modelo extremamente tradicional e que era aí muito inovador para a época em que começamos. Sim. Então, um exemplo, né, que para os estudantes agora ouvindo isso e a gente tão jovem também falando isso parece um absurdo, mas todas as fichas clínicas, né, então, basicamente as atividades num centro de pesquisa, o que ela opera, né? A gente tem
uma equipe multidisciplinar, né, formado aí por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, uma equipe técnica e vários outros profissionais da saúde, em uma estrutura física, muitas vezes ligado a um hospital ou uma universidade ou até mesmo uma clínica privada, e que essa clínica ela já tinha ali, o próprio hospital, aquela população, né, dos participantes de pesquisa, que por muito tempo a gente chamou de sujeitos de pesquisa, mas até num episódio anterior aí vocês podem confirmar que a gente tem aí a terminologia correta, então, como participantes de pesquisa. Então, nesse modelo tradicional, a instituição de saúde já estava ali consagrada. Perfeito. Então, a partir desse modelo na instituição de saúde, a gente iniciava o recrutamento dos participantes. Esse recrutamento dos participantes, ele está baseado em princípios éticos, né, em todo o nosso marco regulatório, e principalmente em uma aderência muito consistente com o protocolo de pesquisa. Tá? Então, a gente tem uma robustez muito grande, né, para selecionar esses participantes. Eu sempre brinco que tem o participante ideal da pesquisa clínica e no mundo real é muito difícil a gente... Tem um meu mentor aí, doutor Eduardo Coelho, ele sempre brincava assim, falava, você quer curar uma doença? Abre um estudo clínico. Começa um estudo clínico, porque a gente tem ali, né, no desenho do protocolo, aqueles critérios de elegibilidade, que, né, vai dar tudo certo. Quando a gente começa a recrutar, a gente tem tanta dificuldade em recrutar, então, tantas coisas que a gente ainda não tinha pensado, né, como desafio, e que uma dessas dificuldades, né, em tantas outras do processo, é o recrutamento. Entendo. É identificar exatamente onde esse participante de pesquisa está, como que ele pode ser abordado para participar do estudo e como a gente consegue também chegar em áreas, né, que a gente possa dar acesso, por meio da pesquisa clínica, à população. Gabi, pegando o gancho do que você falou, da dificuldade de recrutamento, tem um artigo que fala que os centros recrutam até pacientes ou participantes até 2 horas de distância dos seus centros, né? Olha só. Então, eu acho que os estudos descentralizados vai ter essa característica importante para melhorar o recrutamento, porque como os deslocamentos vão ser menores, os centros vão poder recrutar pacientes de áreas mais longes. Né? Assim. Você que trabalhou em centro, o que você acha? Acha que realmente é uma vantagem? Com toda certeza, Adri. A gente que trabalha em centro de pesquisa, e é muito interessante a gente pensar em como essa cadeia ela é tão complexa, né? De nascer, assim, desde da concepção do protocolo, com os patrocinadores, as CROs, que são as empresas contratadas para pesquisa, o marco regulatório, logística, são tantos atores ali envolvidos, só que lá na ponta é um centro de pesquisa, né, nesse modelo tradicional. Então, lá na ponta, a gente tem o médico, a equipe técnica, fazendo todos os esforços para o recrutamento. E por que é tão importante esse movimento e essas ações para a gente conseguir melhorar isso? Lá na frente, é um participante de pesquisa. Só que, na grande maioria das vezes, é um paciente, né? Quando a gente trata aí alguma intervenção em saúde, ele é um paciente. Então, tudo que a gente puder pensar, inovar, em fazer com que aquele participante, aquele paciente, ele tenha as suas necessidades melhor atendidas. Então, por exemplo, se eu tenho um protocolo clínico que envolve uma infusão a cada 21 dias, e o meu participante de pesquisa, eu estou, né, no eixo sul ali, São Paulo, eu tenho um participante do interior de Minas que precisa fazer ali alguma infusão. Então, o que eu posso para trazer um melhor conforto para aquele participante? O que eu posso pensar como equipe de pesquisa em... Né, ele se cansa, são muitas horas de viagem, a frequência das visitas é pouco espaçada. E às vezes, né, Gabi, ele depende de algum familiar para levá-lo, ou ele tem que perder trabalho, perder dia de serviço para esse tempo de deslocamento até de familiares, né?
Exatamente. Então, quando a gente tem uma população idosa, ou até dependendo aí da condição, né, que o estudo clínico propõe a intervir, é um participante em alguma medida, né, que precisa de cuidado. Sim, fragilizado. Fragilizado. E a gente tem a questão também que os familiares precisam dar esse suporte e a gente acaba, de alguma forma, atrapalhando nesse setor até produtivo, na vida produtiva. Então, como que aquele ambiente familiar vai conseguir se organizar para continuar participando dos estudos? Sim. Os estudos que são cada vez mais complexos, mais robustos, com muitas perguntas de pesquisa e muito longos, né? Sim. E às vezes se a gente não tem, às vezes que até entram em uma fase de extensão. E uma preocupação muito grande, né, que a gente tem durante todo o processo de desenvolvimento dos estudos clínicos é a questão de retenção dos participantes. Perfeito. Então, pensa todos os esforços de recrutamento, nas visitas de segmento, para em algum momento lá na frente, o participante ele tem todo o direito em a qualquer momento, né, poder desistir, né, de participar do estudo, mas às vezes ele não quer desistir pelo estudo em si, né? São as condições adversas, né, que dificultam ele ficar participando da pesquisa. Exatamente. Entendi. Então, o que a gente puder mitigar em ações, não só para melhorar o recrutamento, mas também para manter a retenção daquele participante, eu acho que a gente gera esse ambiente como um ambiente ganha-ganha. Ganha o participante, ganha a instituição, ganha a gente enquanto país em conseguir trazer estudos cada vez mais inovadores. Eu vi uma apresentação de uma indústria farmacêutica dizendo que eles tinham um estudo de oncologia que chegou na fase da extensão e os pacientes não queriam entrar na extensão porque já estavam cansados, né? Muito o desgaste do processo de participar da pesquisa. Né? E aí eles implementaram o home care. E aí quase 100% dos pacientes ficaram aderentes à extensão, porque eles ganharam, né? Continuaram recebendo atenção de uma maneira que não desgastasse tanto eles a voltarem aos centros. Fantástico. Até aproveitando essa deixa, que eu entendi essas vantagens do recrutamento, acho que ficou muito claro da questão da adesão. Mas como é que funciona na prática, né? Já surgiu uma questão, já que a Adriana comentou. É a questão do home care, a gente trabalha com a ideia de telemedicina, são devices para acompanhar. Como é que funciona na prática esse acompanhamento que não é tradicional lá no centro, né? O que a gente podia falar? São várias modalidades descentralizadas, né? A telemedicina, sem dúvida, é uma importante, porque tem muitas consultas médicas que é só de avaliação, não necessariamente vai precisar de um exame físico. Então, a telemedicina é fantástico nesse modelo. Eu acho que a gente ainda, como país, precisa usar mais a telemedicina. Eu acho que a gente usa bem pouco, né? Entendo. E tem para as coletas de sangue, para uma avaliação de sinais vitais, aferição de pressão, temperatura, tem o home care, que é quando vai um enfermeiro na casa do paciente fazer essas coletas. E tem também, aí a Gabi pode falar mais do que eu sobre a tecnologia, os wearables, os marcadores digitais, que vão fazendo as coletas e transmitindo em tempo real para as plataformas, dos patrocinadores, dos fornecedores, e que os centros têm acesso para ir monitorando aquele paciente à distância. Fantástico, fantástico. Eu vou até agora dar um relato não profissional, mas um relato como participante de pesquisa, né? Perfeito. Durante a pandemia, eu fui voluntária em um dos estudos de vacina. E o estudo, uma das etapas era a monitorização de segurança, né? Ou seja, a monitorização para os eventos adversos por meio de um aplicativo. Então, durante a minha visita presencial no centro de pesquisa, a equipe de coordenadores nos ensinava ali como que baixava, né, o aplicativo. Então, era no meu próprio dispositivo, no meu celular. E todos os dias, a partir da primeira administração, no início o estudo foi duplo cego, né? Então, nem eu sabia se eu estava tomando o placebo ou se eu já estava tomando a vacina, e nem diretamente a equipe do centro sabia, né? Só um comitê de monitorização de segurança que sabia.
E aí, nos primeiros dias, assim, por algumas semanas, eu tinha que fazer o preenchimento diário, né, daquele aplicativo. E aí, depois eles passavam um pouquinho, mas a qualquer momento, se eu tivesse qualquer sinal ou sintoma enfim, referente aos sintomas de Covid, eu precisava reportar imediatamente. A partir do momento que eu reportava qualquer sintoma, eu recebia imediatamente uma consulta médica do médico do estudo, né? Ou era o investigador principal, ou eram os subinvestigadores do estudo. E, né, questionando como que eu estava me sentindo, né? Até porque se fosse algo que gerasse um desconforto maior ou que ele considerasse que era um pouco mais grave, ele já me orientava a procurar imediatamente o atendimento médico presencial. Mas se fossem só sintomas leves, a partir do meu reporte inicial, startava uma coleta domiciliar de SWAB. Então, na minha visita presencial, eu saí com um saquinho não, que era um sacão, era um saco enorme com muitos, tinha uns kitzinhos, um dia eu fazia a coleta da saliva e no outro dia eu fazia a coleta nasal. E diariamente, né, cada ponto de coleta, eu precisava anotar as etiquetas com os dados todos anonimizados, né, eu não tinha nada Gabriela Faustino, era o meu número lá no estudo, que eles compartilharam comigo, então eu sabia qual que era o meu número no estudo. E aí ia um entregador, né? Sim. Ele é um courier, né? Pra gente o nome é um courier, que nada mais é um profissional de transporte, uma agência ali de transporte. Então tinha uma logística que, a partir do meu relato em um aplicativo que era para essa monitorização de segurança de eventos adversos, então era para minha segurança inicial, o médico entrava em contato comigo via telemedicina e a partir daí ele avaliava se pela minha condição eu podia manter o acompanhamento somente de casa ou se eu precisava ser atendida. Durante todo o estudo eu tive por 3 vezes sintomas de Covid, por 2 vezes foram só sintomas e aí a partir das minhas coletas, então que o entregador ia em casa, retirava a coleta, e aí mais ou menos 3 dias a partir da coleta, ele ia em casa por 5 dias, né? Por 5 dias eu precisava ficar repetindo, e aí, a partir do 3º dia, mais ou menos, eu já recebia a ligação do médico para confirmar se eu tinha positivado ou não. E, enfim, mesmo sendo profissional de saúde, mesmo sendo da pesquisa clínica, mesmo sendo da tecnologia, e jovem, né? Então, assim, com Sim. uma habilidade ali para manusear o dispositivo, eu esquecia alguns dias. Alguns dias eu só tava na birra mesmo, falava, ai, tem que preencher esse negócio aqui de novo. Lá, sempre, Então, assim, e olha como é meio louco isso, né? Sim. Porque eu, na posição de profissional da saúde, com certeza eu ia estar lá incentivando o participante a fazer tudo certinho, a orientá-lo. Mas na posição de participante, aquele excesso também me consumia. Então, era um excesso que era importante, né? Para o meu próprio cuidado, para a minha própria segurança, mas... Aí tá eu acho que esse é mais um dos desafios, né? Fantástico. Como essa inserção das tecnologias, elas também não passarem a ser tão, não sei nem o termo para isso. Demande tanto tempo, né? Exatamente, que a gente não se sinta tão consumido ou tão invadido, talvez, tão invadido. Mas, ao mesmo tempo, era extremamente cômodo para mim, como participante de pesquisa, eu não precisar sair de casa, principalmente num momento que gerava tanto risco. Então, se eu já tinha algum sintoma, eu não precisava ir nem no centro de pesquisa ou nem, né, em algum outro laboratório para fazer uma coleta, às vezes acabar colocando outras pessoas em risco. Então, ter vivenciado essa experiência como participante de pesquisa foi muito gratificante, mas ao mesmo tempo, como profissional de saúde, até empreendedora, me fez ver essa pesquisa clínica também com outros olhos, sabe? Fabuloso. Tipo, como participante de pesquisa, quais são as dores que às vezes elas não são tão óbvias assim, né? Mas elas existem. Então, fantástico o relato, né, Gabriela? No sentido de
da percepção dessa vivência, que eu acho que é uma posição totalmente diferenciada. Mas eu até fiquei pensando, e como é que a indústria vê também, Adriana, nessa ideia de esses desafios de aceitação dessa cobrança? Tem alguma visão já estabelecida nesse ponto, que vocês estão percebendo? Sim, não só da indústria que eu trabalho, mas de conversando com os colegas, né, a indústria farmacêutica como um todo, ela está caminhando para essa para ouvir a opinião do paciente. Fantástico. Então, antes de ter um protocolo de pesquisa finalizado, tem os painéis de pacientes em que eles são convidados a conhecer aquele protocolo e dar sugestões de, olha, não é bem assim, o tratamento, os deslocamentos não são tão fáceis, está muito comprida essa visita. Então, os pacientes a todo momento dão opinião sobre o desenho do estudo. E, inclusive, sobre as atividades descentralizadas acabou saindo da opinião dos pacientes também, deles dizerem que eles gostariam de participar de outros estudos, mas que eles não teriam tanto tempo para se dedicar. E que essa forma híbrida seria a melhor forma para os pacientes. Né? Fantástico, dá noção geral da evolução, né, do processo. Outra coisa também, Gu, assim, essa ideia de atividades descentralizadas, ela não vai tornar o estudo mais fácil. Não necessariamente ela torna o estudo mais fácil, Entendi. né? E terão modelos de estudos que poderão ter pontos aí com algumas etapas descentralizadas, mas eu penso que a depender do estudo, isso pode não ser possível. Então, o intuito não é ter menos direitos ou menos cuidado para a gente ter um estudo mais fácil. Entendi. Muito pelo contrário, eu acho que a gente vai, como é novo, a gente vai aprender e a superar outros desafios para a gente manter o mesmo padrão ético e o mesmo padrão de segurança do participante de pesquisa em um novo modelo. Então, tanto né, Gabi, que o FDA acabou de preparar um guia que tá disponível para as pessoas opinarem sobre como conduzir os estudos descentralizados, tanto para o lado do patrocinador como para o lado do centro de pesquisa, colocando as responsabilidades de cada um, né, inclusive dos investigadores. O EMA também publicou, o EMA saiu na frente, publicou no finalzinho do ano passado um guia. E então, assim, as agências regulatórias estão preocupadas com os resultados, né? Entendi. E dividindo até as responsabilidades, né? Do que é o patrocinador, o que é... E como é que está o Brasil nesse cenário? A gente tem alguma posição, alguma novidade? Não, o Brasil, recentemente, a Anvisa revogou as notas técnicas que ela criou durante a pandemia, né? Já que o estado de pandemia encerrou, sim. E onde permitia esse relato que a Gabi fez, foi como se fosse uma exceção durante a pandemia. Hoje, os estudos com modalidades descentralizadas estão sendo aprovadas, né, pelo nosso sistema CEP, CONEP e pela Anvisa, porque já está determinado desde o início do estudo lá no desenho do protocolo, o que pode ser feito e o que não pode. E o mais importante de tudo é que os estudos dizem que é a opinião do paciente que tem que ser respeitada. Então, se ele não quer receber uma visita em casa, ele vai até o centro de pesquisa e a gente vai apoiá-lo nesse sentido. Então, ele não vai ser forçado a nada, né? A Gabi comentou do aplicativo, né? Se o paciente não se sentir confortável em usar o aplicativo, se ele não tiver internet na sua residência, se ele mora numa região rural, a gente tem que dar alternativas para ele, seja em papel, seja provendo Wi-Fi, seja dando um iPhone, um iPad, um telefone móvel para ele. Fantástico. Eu até estava aqui pensando realmente nesse ponto que envolve o perfil da população de aceitar essas tecnologias novas, saber interagir com elas, né? Então, nesse cenário, o que está ficando claro para mim é que a modalidade descentralizado é uma evolução natural de aproveitar tecnologias e incorporar no que é um novo formato do amanhã de fazer pesquisa clínica, né? Isso aí. Então a gente ainda acaba tendo muita resistência, eu imagino, do que é o tradicional. Vocês percebem alguma resistência ou já é algo que é aceito no meio? É uma tendência que todo mundo reconhece que vai ser o amanhã? Eu acho que há o desconforto do novo, né? Justamente porque
nosso próprio marco regulatório, ele nunca é par e passo da necessidade que a gente está vivendo, e que é algo extremamente natural, né? Primeiro a gente tem o problema, a própria construção da ciência é assim, né? Então a gente primeiro tem o problema e a gente precisa pensar em alternativas de como superar, né, aquele problema. Eu acho que nesse momento há um desconforto, né? Nitidamente, eu acho que para todas as etapas desse elo, né? Para o investigador, para a equipe do centro de pesquisa, para a CRO, para o patrocinador, para as próprias empresas de logística. Assim, uma coisa que, ok, a gente já é consagrada, até mesmo nos planos de saúde, que é a questão do home nurse, né? Tá. Isso já é um serviço que é aplicado, né? E há bastante tempo, inclusive. Ok, mas aí a gente traz isso para a pesquisa clínica. Então, o patrocinador, uma empresa multinacional, que ela contrata um vendor, né? A gente chama ele de vendor, que seria uma terceirização de um serviço para fazer, por exemplo, que seja uma coleta de material biológico ou uma infusão na casa do participante. Só que esse primeiro contratado, ele não tem um representante no Brasil. Então, ele vai subcontratar um representante no Brasil. Aí a gente tem... o centro de pesquisa conseguiu identificar um potencial participante, né, numa região remota do Brasil, que você chega lá, depois de chegar de avião, 3 horas de carro, vai pegar um barco. Nossa. E aí, é Brasil, Sim, isso Brasil, pode acontecer. Brasil, E aí, então, vamos voltar para o nível de terceirização. A gente tem um patrocinador que contratou uma empresa, ela não tem uma representante no Brasil, ele precisa identificar um representante no Brasil, e esse representante no Brasil precisa identificar um profissional de saúde, treinar não só no procedimento específico do protocolo, mas em todo o nosso arcabouço ético regulatório, fazer o treinamento das boas práticas clínicas. Sim, aquele profissional, ele precisa não ter só a sua habilidade de formação num alto nível de capacidade, mas da execução do protocolo e respeitando todos os direitos, né, do participante. Para ir até a casa daquele participante fazer qualquer procedimento do estudo. E aí, a gente tem o investigador principal. E aí, nas boas práticas clínicas, a gente tem a supervisão integral do investigador, que é o PI Oversight. Como que a gente divide essas responsabilidades? Até em qual momento aquela responsabilidade é do investigador principal? Em qual momento aquela responsabilidade é da CRO, que depois vai ter que monitorar esse dado que foi coletado por esse profissional? Qual que é a responsabilidade do patrocinador, que terceirizou em 2 níveis, 3 às vezes, a contratação daquele profissional? Fantástico. E no modelo tradicional, a gente tem essa supervisão integral do investigador, mas no ambiente que é muito mais controlado. Então, naquele ambiente controlado, o investigador, muitas vezes, ou né, uma equipe muito próxima dele, participou do processo de seleção daquele funcionário, né, daquele profissional de saúde, está ali continuamente treinando. Sim. E ele, de fato, está supervisionando. Então, quando eu falo está supervisionando, ele passou numa sala, passou noutra sala, passou noutra sala, e ele está... presencial, física. Exatamente. Né? E isso é uma questão de segurança do participante. Mas, em contrapartida, como manter esse PI Oversight... Mas aquele investigador, ele não foi responsável direto pela contratação daquele profissional. Ele não está ali vendo o período integral daquele procedimento. Então, até mesmo assim, outros pontos de segurança, vai um terceiro, uma pessoa desconhecida na sua casa. Sim. Né? E algumas vezes tem que entrar em casa para fazer. E do ponto de vista de segurança? E eu não falo só de segurança do participante, mas a segurança do profissional que vai entrar na casa de um participante. Então, olha os outros pontos que a gente vai desbravando, assim, disso. E, ao mesmo tempo, se não fosse, às vezes, por um modelo assim, a gente não conseguiria caminhar para aquela participante ou para aquele participante ter acesso a esse estudo. Fantástico. E aí a gente caminha por uma oportunidade de acesso que gera outros problemas que a gente tem que resolver.
Nesse modelo, por exemplo, que a gente tem um profissional que vai ter no participante. E nesses casos de itens mais virtuais, né, de que o participante precisa ter mais autonomia para conseguir... Até que ponto a gente também não acaba segregando, tirando uma boa parcela, assim, da população que talvez não teriam ou acesso, ou até mesmo as habilidades para conseguir Gabi, participar é disso. interessante porque no guia do FDA eles comentam isso e a realidade deles é bem diferente da nossa. Verdade. Quando a gente, né? E mesmo assim eles já se preocuparam com isso. E eles falam lá no guia, numa parte que acesso à tecnologia não pode ser ou condições socioeconômicas, não pode ser motivo para excluir um participante. Verdade, pela segregação, né? Exatamente, porque o objetivo disso, na verdade, é aumentar a diversidade, é expandir as fronteiras de recrutamento. Então, aí não faz o menor sentido se a gente manter, né, selecionar paciente pelo nível de tecnologia ou pela condição socioeconômica, porque aí a gente está meio que dando passos para trás, né? Fantástico. Então, e essas barreiras, elas realmente existem, acontecem hoje, e a gente trabalha muito para mitigar esses riscos, né? Todos esses riscos que você apontou são mapeados e a gente vai trabalhando com os fornecedores qualificados que passam por um processo bem rigoroso de qualificação. Então, o patrocinador, ele não contrata um fornecedor sem passar por um processo que vai desde cybersecurity, gestão de qualidade, tem 9 ou 10 processos que um fornecedor tem que mostrar qualificado para ser contratado. E por isso a restrição das empresas contratarem sempre esses vendors globais, né? Porque o processo de qualificação é tão rigoroso, exigente que acaba meio limitando para esses. Mas eu concordo com você, a gente tem que evoluir muito ainda. Nossa, interessante. Então a ideia que estava passando para mim, que era de que os custos talvez fossem até menores, então não necessariamente também, que envolve não é já sobre custo. outros... não é sobre custo, a Gabi bem comentou, né? Mas e uma pergunta É claro assim... que assim, a gente também não pode não considerar, né? Claro. É claro que essa questão do custo, né? Principalmente em todo um processo que já é tão expendioso, precisa ser... Até para a gente conseguir ser mais atrativo, ter mais estudos, aumentar essa gama de acesso, mas a questão do custo, pelo menos nesse meu primeiro entendimento, ele não pode ser a única a justificativa para esse modelo, então, né? a gente precisa... o custo é até maior, né? Se a gente for pensar, o custo de implementar um estudo descentralizado é maior do que um tradicional. Porém, o recrutamento tende a ser mais rápido. Tem as vantagens de recrutamento, da adesão que vocês destacaram, né? E a adesão, isso. Aí fantástico. A gente consegue terminar o estudo antes e a droga sai para o mercado mais cedo. Então... E até com a informação que vocês destacaram do evento adverso, mapeado assim, de um jeito, né, muito mais claro. Mas uma dúvida que eu ia comentar com vocês é o seguinte. Já estou entendendo bem, acho que está claro para todo mundo que está assistindo, da evolução do processo. Não foi uma coisa que começou na pandemia, tem uma história, né? Só evoluiu rapidamente nesse período, né? Acho que avançou muito. Mas como é que é a questão na descrição das publicações em si derivadas? Será que tem alguma perspectiva de impacto na qualidade da pesquisa? Vocês já enfatizaram esses pontos que poderiam ter comprometimento de qualidade, né? Mas as descrições, elas têm alguma coisa diferenciada na publicação em si, derivada daquele trabalho? Vocês sabem alguma coisa sobre esse sentido? Eu acho que até aproveito o gancho, assim, agora, nesse mês de junho, a gente teve um artigo, né, que foi publicado até na Nature, se eu não estou enganada, que citava justamente esses desafios éticos da perspectiva da condução dos estudos descentralizados. E um desses desafios era justamente a gente como manter a validação científica nesse modelo de estudo. Então, como eu mencionei, essa preocupação com a robustez dos critérios definidos e todos os aspectos metodológicos do estudo, como a Deri disse, os estudos que já estão acontecendo nesse modelo, que envolve, por exemplo, etapas descentralizadas, eles já foram encaminhados para a Agência Ética e Regulatória dessa forma e eles já receberam aprovação ética dessa forma, né? Sim.
Mas, por exemplo, quando a gente tem em algum modelo de estudo que a gente tenha bem menos visitas presenciais e muita coisa só autorreportada, né, pelos Certo. participantes. Então, como que vai ser essa validação por um profissional, né? Como a gente Certo. não acabar se perdendo aí em vários tipos de viés que para validação científica a gente tenha dificuldade de contornar. Então, toda vez que a gente faz um estudo clínico, a gente está buscando a reprodutibilidade, né? Replicabilidade daquele método. E Perfeito. a gente está navegando em um ambiente muito controlado. A partir dos resultados positivos desse ambiente controlado, a gente vai conseguir expandir isso para uma população maior. Então, esse desafio, ele é muito maior, eu imagino, né, para os estudos descentralizados, mas eles são passíveis aí de mitigar riscos, né? Fantástico. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar, a indústria já é pioneira e craque nisso, né? Então, de fazer sempre essa validação, essa análise de riscos. E, de alguma forma, eu acho que a gente pode até trazer mais segurança para o participante. Fantástico. E, por que não, mais validação, se for estudos, por exemplo, que a gente consegue aumentar significativamente a amostra, aumentar o poder, né, desse dado e depois da informação que a gente tem sobre isso. Então, são questões aí que a gente precisa avançar. Impecável. E até a gente conseguiu discutir muita coisa, mas infelizmente está chegando já próximo fim do nosso podcast. Mas eu queria muito ver a visão de vocês como especialistas que estudam o tema. Como é que vocês acham que a educação médica pode ter um papel, né, de trabalhar esses conceitos, dirimir talvez as dificuldades, discutir, avaliar nessas questões? E eu falo no contexto, né, vocês têm ciência, a gente tem na Inspirali um trabalho muito cauteloso de tentar inserir a pesquisa clínica já desde da graduação em medicina, oferecendo centros, né, que é o CIS, nosso Centro Integrado de Saúde, com centros de pesquisa clínica integrados. O que vocês acham que a educação médica pode trabalhar para preparar esse profissional e pesquisador do amanhã, né, nesse contexto do futuro? O que vocês poderiam... Eu acho que o profissional de pesquisa do futuro, ele tem que ser aquele... tem que saber navegar por dados. Fantástico. Porque, como a gente falou, né, os estudos descentralizados, tudo vai ser migrado para um portal. Então, o médico, o oversight do PI, ou a equipe médica, ela vai abrir um portal e vai ver tudo o que está acontecendo com cada um dos seus participantes. Então, esse preencheu o diário, esse reportou um evento adverso. Então, ele vai, mais do que fazer medicina e atender o paciente, ouvir, é olhar aquele painel de avião, né, e saber navegar ali, saber aonde ele tem que, para que paciente que ele tem que correr, atender, chamar uma teleconsulta. Então, eu imagino que o futuro vá nesse caminho. Impecável, maravilhoso. E esse mesmo desafio, né, dessa questão evolutiva e principalmente impulsionado aí pelas tecnologias de informação e comunicação, para a saúde já é muito desafiadora, como para qualquer outra área. E para a educação, que é a base de tudo isso, né, que é onde vai ser formado todos esses profissionais que lá na frente vão a responder a todas essas perguntas científicas e que serão os nossos cientistas do futuro. O desafio dessa educação trazer para esse estudante de nível de graduação, de pós-graduação, primeiro despertar essa sensibilidade, né, e esse interesse de que a gente está nas mãos deles, né? Eles serão os nossos cientistas do futuro e eles resolverão outras pandemias e outros problemas de saúde que teremos aí pela frente. Mas não só a parte da tecnologia, que é essencial, né? Então, a gente migra aí para uma parte de dado, não só mais dado estruturado, mais inteligência artificial e vários outros que já é uma realidade nossa, né? Não é uma coisa do futuro, é uma realidade. Mas como combinar na formação essas habilidades tecnológicas com uma formação humana,
com empatia, Fantástico. que eu acho que no nosso modelo híbrido, talvez esse seja o nosso maior modelo de sucesso, né? Que seja aquele profissional de saúde capacitado lá na frente, com todas as soft skills, né? A gente ouve tanto agora dessas palavrinhas aí, e que elas são essencialmente o que vai fazer lá na ponta o cuidado, né, dessa relação médico-paciente, equipe de saúde com o paciente, é o que vai determinar, né, essa segurança que os participantes de pesquisa têm nos centros de pesquisa, sejam em estudos em modelos tradicionais, nos estudos descentralizados, nos estudos totalmente virtuais. Enfim, eu acho que a gente, como humanidade, de alguma forma acaba, né, caminhando para essa combinação, né, das nossas habilidades. Maravilhosa colocação. Maravilhosas colocações. É triste, mas a gente tem que fechar, né? A conversa muito produtiva e a palavra até de agradecimento a você que acompanhou até agora. Agradecer a Adriana, agradecer a Gabriela pela presença, pelos ensinamentos, né, compartilhados aqui. A gente fecha o nosso episódio de hoje desse podcast da Inspirali. Lembrando, né, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de acompanhar também a nossa rede no Instagram, @InspiraliEducação, né, para acompanhar nossos episódios, novas discussões, frutos do que vão acontecer, tá? Muito obrigado pela atenção e pelo acompanhamento.